Imagina uma pequena ir dormir com a mãe do lado, o irmão próximo e simplesmente nessa madrugada não acordar mais, sem que a mãe tenha escutado nada, com indícios de ações que eu nem sei se eu vou conseguir descrever aqui para vocês. E agora, confirmando a ligação da mãe com tudo isso que aconteceu. Mãe essa, que agora eu vou começar a chamar de genitora, e que se encontra presa. Essa é a história da Samira e, por incrível que pareça, a pior parte e mais bizarra eu ainda vou contar aqui para vocês. Tudo aconteceu com a Samira no dia 10 de agosto de 2026. A gente já tem um vídeo aqui descrevendo as primeiras informações desse caso, que eu deixei muitas lacunas porque nem eu queria acreditar que o que eu tava sentindo lá dentro poderia em algum momento ter a ver. Até o anúncio da prisão da mãe da Samira ontem, presa por ter aí ligações com o que aconteceu. Eu preciso deixar claro aqui para vocês que todas as informações que eu vou trazer aqui de rotina, detalhes pesadíssimos sobre como essa pequena viveu até o seu último dia de vida, foram reformulados através de depoimentos que eu tive acesso. Depoimentos esses que estão no inquérito. E por que eu preciso contar isso aqui para vocês? Para que vocês entendam que isso não foi para julgamento e batido o martelo como verdade. São aqui falas de pessoas próximas que estão contribuindo aí com a polícia para que se entenda o que realmente aconteceu no dia 10 de agosto, onde a Samira foi dormir com a mãe do lado e acordou com uma coleira envolvendo, mostrando ali que talvez ela própria tenha feito isso de um modo muito estranho e muito raro, mas pode ser que sim ou que não, e aonde a mãe disse que não escutou nada e que também não tinha indícios e sinais de que ela queria fazer isso em algum momento da vida. Todos os questionamentos que poderiam trazer uma resposta para o caso, a mãe não tinha nenhum tipo de informação sobre e não notava nenhum comportamento diferente na Samira. Até a polícia abrir para escutar. E o que eu vou contar aqui foi em cima desses depoimentos, tá? Até a polícia trazer vizinhos, conhecidos, parentes, a própria avó da pequena, o próprio irmão da pequena, tia, os vizinhos de cima, os vizinhos que tinham aí outras pequenas que contribuíam aí com a vida social da Samira e quem estava ali na noite que tudo aconteceu. Mais uma vez informando, são depoimentos. Muitos depoimentos batem as mesmas coisas que são faladas, por isso que eu vou fazer um resumo geral, sem ficar citando toda hora quem que falou ou deixou de falar o quê, porque todos praticamente disseram a mesma coisa e quando isso for divergente eu vou elucidar aqui para vocês. E eu preciso informar que são depoimentos, ou seja, apesar de baterem, não são verdades absolutas. Nós não podemos julgar ainda ninguém aqui através do que eu vou trazer, porque não está confirmado como prova real por um julgamento ou pela polícia. E em silêncio vai aí agindo e prendendo aos poucos. Ainda não se tem entendimento de por que alguns estão sendo presos e outros não. Iniciou-se com a prisão da mãe ontem. Eu vou deixar no comentário fixado o primeiro vídeo onde traz a sequência até a perda da Samira. Tá aqui no primeiro comentário fixado. Nesse comentário eu também vou deixar a entrevista que a mãe deu com um depoimento totalmente contraditório do que eu vou trazer aqui hoje que ela deu para a polícia. Então, de acordo com depoimentos, eu começo agora com uma sequência rica de detalhes, tudo que a Samira viveu e passou do lado dessa genitora antes de perder a vida. O primeiro ponto que eu entendi que ficou um pouco confuso no primeiro vídeo é que eu descrevi a casa que a Samira vivia e as pessoas não conseguiram visualizar. Então eu vou trazer um vídeo ou uma foto, vou deixar aqui, para que vocês entendam.
A região ali é toda de uma borracharia, tá? Na parte de cima mora o dono da borracharia, que tem hora que tem 74 anos, tem hora que tem 77 anos, enfim, 70 mais, né? Com o filho dele de 47 anos. Na parte de baixo da casa morava então o pai e a mãe da Samira e o irmão. Aqui a gente já tem um adendo que a mãe da Samira tinha 4 filhos e essas outras 2 que são adolescentes já não estavam mais por guarda dela. Quem cuida é a família dela. Ela já não tinha a guarda dessas meninas e também não tem a guarda do irmão nesse momento, tá? Que já está sendo cuidado também pela família. Eles fazem um revezamento básico para cuidar desses pequenos. Nessa casa, então, que ela morava, na verdade é só a parte de baixo da borracharia que é totalmente de vidro a porta. Então qualquer pessoa que está caminhando por ali vê tudo o que está acontecendo. Isso já me trazia um grande estranhamento, porque imagina você cuidar de uma pequena nessa situação. Quando eu descrevi essa casa, eu disse que eu assimilava a casa de algum usuário e as pessoas não entenderam muito bem. Eu não quis dizer que parecia uma casa de usuário por ser simples, e sim pela falta de utensílios e de coisas na casa, o que me faz entender que talvez tudo ali tenha sido vendido ou usado, né, para se conseguir mais dinheiro. E veio aí a confirmação de que a genitora, ela é usuária, tá? E a gente não tá falando da Verdinha. Quem depois, em depoimentos, sempre nos depoimentos, que eu já falei aqui, que não foram ainda para julgamento, mas nós estamos falando de mais uma pessoa que deixou bem claro que ela usa o pó, aquele branco, o que já nos leva a entender que nós temos aí uma genitora, então, que tem que lidar com esse vício. E ela não lida, e a maioria das vezes, quem usa esse tipo de substância não lida com isso muito bem, com a falta. Quando está usando, as alucinações de desequilíbrio dominam e se tem um retorno de uma reação que na maioria das vezes não é passiva, é agressiva, é de confronto. Assim a gente consegue traçar o perfil dessa genitora e entender que esse lugar, ele não era um lar. Faltava ali o básico para que se tivesse o entendimento de um lar para pequenos. Era um lugar que a gente vinha mais como um ambiente para deitar e dormir, usar suas substâncias e o resto não se tem muita importância. Outra confirmação é de que não se tinha nem água e nem luz nessa casa. Ou seja, para as necessidades básicas de higiene, era-se necessário ir até algum outro lugar. Como se ficou confirmado que os pequenos sempre estavam na parte de cima da casa, que era do borracheiro mais velho com seu filho. Eles tinham acesso livre para se ter um pouco de conforto. Ver TV, ver canal do YouTube. E aí eu já me imagino, quando precisa de água, vai aonde? Quando quer enxergar, fazer alguma coisa que precisa de energia, de luz e não se tem na casa, vai aonde? Quando precisa tomar banho, como é que faz? Todos esses questionamentos chegam até mim e faz aí então eu entender que a conexão com a parte de cima da casa, onde existiam 2 homens acima de 40 anos, era muito mais do que só uma ida de vez em quando. E até onde, e aqui é um questionamento e reflexão da minha parte, esses homens aceitariam esse tipo de auxílio de bom grado, sem querer nada em troca? Isso é um pensamento, eu deixo para vocês refletirem nos comentários, lembrando que não se tem confirmação ou comprovação de nada. Através disso, se traz então uma rotina daqueles pequenos que talvez, não tivesse lá o alimento, a higiene, a preparação para ir para escolas, somando e completando, assim, a comprovação do acúmulo de faltas que já havia sido mencionado e estava em avaliação no Conselho
conselho tutelar. Eles eram ajudados por vizinhos próximos, que aí começam a detalhar que davam alimentos, água, que via a necessidade ali que a família passava e que tentava ajudar da forma que conseguia. A genitora, ela era vista tratando os pequenos, né, de forma agressiva, com xingamentos, sem controle algum e pedindo por várias vezes R$20 para conseguir comprar a substância que ela tinha que usar, que era o tal do pó branco. Também era vista alterada através de bebidas, né, que ela utilizava, e que isso trazia confrontos aí com o vizinho, onde ela ia pedir ajuda para carregar o celular ou alguma coisa do tipo, e aí ele não conseguia porque teria que pagar, não aceitava a forma de pagar parcelado, enfim. Então se tinha esse tipo de conflito da parte da genitora. Também é descrito, falado uma situação onde ela quebra o celular da Samira. Em alguns depoimentos estão falando que com um martelo, em outros com um espremedor de limão. E que a partir daí a Samira começa a usar o celular dela. Lembrando que a Samira é uma menina que adora dançar, adora gravar esses vídeos, então ela utilizava muito o celular. E tem aí o sonho de ser modelo, mas para ganhar dinheiro e tirar a própria família da miséria. A coisa vai ficar mais forte por aqui, tá, gente? Se pra você já tá pesado, para o vídeo. É confirmada, então, a rotina da genitora com uma relação que não se dá muito bem pra entender com o dono da borracharia. No primeiro vídeo eu achei que era o filho de 47 anos, mas não, é o dono de 70 mais. Essa relação, ele tem uma Kombi e ele transporta então esses pequenos com a genitora dentro dessa Kombi, que também tinha um colchão, para o Guarujá. Então, além da assistência na parte de higiene, de conforto, talvez de alimentação e desses passeios para a praia, vem desse vizinho até o momento sem nada em troca. E a gente começa a abrir um pouco mais as vertentes dessa situação dentro dos depoimentos que chegaram até o inquérito. Isso é falado pelos vizinhos. Já o irmão deixa claro que a Samira é muito mais bem tratada pelo dono dessa borracharia, que tem uma diferença aí de tratamento entre eles. Que ele é mais amoroso, que ele é mais próximo e que o filho de 47 anos não gosta da presença dos dois. Existe aí então um conflito, que ele fica observando esses dois também na rua, pela parte de fora da casa, que já que a porta é de vidro dá para ver tudo que acontece, e que ele tem ali um não me toque, um confronto com esses pequenos. Isso foi dito também pela mãe em uma entrevista, mas já no depoimento para a polícia ela muda essa versão, tá? Não confirma esse confronto aí que existe com esse filho de 47 anos. Porque assim, ó, vai cada vez mais fundo, tá? É como se fosse cavando. Cada depoimento vai cavando assim, ó, chegando num lugar que eu nem sei se eu vou conseguir acessar pra vocês aqui, até porque eu não peguei informação de tudo, tá, gente? É falado então que essa genitora não paga aluguel para esse borracheiro. Então, além de todo esse auxílio, ela está lá sem ter que pagar nada. E o filho de 47 anos, quando se é escutado num primeiro depoimento, deixa claro que esse pagamento seria através da troca de relações, não só com a genitora, mas também com a Samira. A gente tá falando aqui de ter um borracheiro, o dono, tá? Em troca da moradia. Isso, em um segundo, primeiro o filho solta isso, depois ele diz que falou isso porque foi pressionado, que não é bem assim. Mas a gente deixa aqui que o irmão também sente essa proximidade e essa diferença de tratamento com a Samira. E ainda, vizinhos falam de uma aproximação desproporcional que teria desse borracheiro com a Samira, que não dá para entender o que é esse desproporcional. Tem um adendo aí no depoimento que veio só na parte do depoimento da tia, que ela diz que esse filho de 47 anos aí, além de rondar a casa, já teria tentado empurrar um dos pequenos. E além de toda essa abertura,
os pequenos dormiam na parte de cima, na casa do borracheiro, de forma frequente. Não só ele, como outros pequenos de outros vizinhos que também vieram aí a falar da preocupação, né, depois do acontecido. O borracheiro saía com eles para passeios, dava presentes e teria prometido uma coisa somente para Samira. Ele teria prometido que daria um cavalo para ela, e ela teria falado sobre isso com muitas pessoas. Eu tinha recebido a informação de que ela estava há poucos meses nesse lugar, mas existe a confirmação através de depoimentos de que a relação aí com esse borracheiro e o filho do borracheiro já dura 3 anos. Se através dos depoimentos, né, for real tudo isso que eu tô falando aqui, imagina a Samira passando por isso aí por 3 anos. Em um depoimento, até porque já se tem a fala de que a genitora sabia de possíveis relações que essa pequena passava. Eu tô falando aqui relações, mas vocês têm que entender que são abuso, tá? Eu tô minimizando porque senão esse vídeo ele não é distribuído aqui. A mãe, ela já sabia que a pequena estava passando por isso. Se ela sabia, ela com certeza também tinha conhecimento de quem que era que fazia isso com a pequena. Mas que ela não tinha feito nada ainda porque ela tinha medo de que poderia se complicar com a polícia. E aí eu fico sem entender, porque se acontece um negócio desse com a minha pequena, a primeira coisa que eu vou procurar é a polícia para ser protegida e para ser salva. Agora, se acontece e eu silencio por um bom tempo, eu viro cúmplice. Aí eu entendo o falar dela, de não poder contar, porque já está acontecendo há muito tempo, e aí quem iria se prejudicar era ela, que não denunciou algo tão grave que estava acontecendo com a sua própria filho. Também não posso falar aqui, por causa do teor que está sendo dito, eu já não posso mais nem falar que era a pequena dela, se é que vocês me entendem. Essa parte do depoimento eu faço questão de falar aqui que foi dado pela madrinha do pequeno, tá? Não sei se tia, mas confirmada que é a madrinha do pequeno, que a genitora teria comentado isso com ela. Não esquecendo mais uma vez, são depoimentos. Então a gente não pode levar como verdade, mas a gente pode identificar aqui que muitos depoimentos um bate com o outro, quando não na mesma situação que é contada, complementando aquilo que passa pela cabeça da maioria das pessoas quando começa a escutar sobre esse caso. A mãe, além de confirmar, então, saber, né, da frequência com que a pequena passava por isso, na UPA é-se confirmado que isso não é feito pelas vias de fato, que já seria um absurdo, já que ela é menos 18. A confirmação do que foi mexido ali nela, nessa região, não é desculpa, é a única forma que eu consigo falar aqui para que vocês entendam. Não é na parte da frente, é na parte de trás. Foi confirmado uma grande dilatação, tá? A gente tá falando de algo exagerado. Na parte se é que vocês me entendem. E aí, com essa informação, eu acho importante deixar aqui a personalidade que foi descrita pela maioria das pessoas, para que a gente fique de olho nos nossos pequenos, para que vocês entendam que não é porque ela passava por isso, se for confirmado, quer dizer, essa parte do laudo já foi confirmada, né? A gente não sabe por quem, para que a gente entenda que não é por causa que ela passava isso, que ela teria que ter um semblante triste, mas ela dava sinais. Então, ela é descrita pela maioria como uma pequena alegre, sonhadora, com energia, né? Que tinha, apesar do corpo já ser bem desenvolvido e grande, né? 1,60 m, no outro vídeo eu falei rápido, algumas pessoas entenderam 1,70 m. Apesar disso, as ações dela eram de uma pequena de 6. Então tudo era muito infantil, não sentia nada ligado a ser. Não, só que quando ela tinha que contar alguma coisa de grave, de ruim que acontecia com ela, ela não tinha facilidade para abrir isso, e se abria algo menor, como do tipo, ela me bateu, que ela falou da genitora para avó, ela parava por aí. Ela não
explicava o porquê, como, se estava certo, se estava errado. Então, as perguntas, tanto para ela como para o pequeno, mesmo que feitas, as respostas, elas eram bloqueadas. Eles eram de poucas palavras e de nenhuma explicação sobre. Só 2 pessoas então descreveram a Samira de forma diferente dessa imagem que a gente viu dela nos vídeos e que a maioria dos depoentes colocaram. E essas 2 pessoas foram o filho do borracheiro de 47 anos, que dizia que ela estava aí agitada, respondona, desequilibrada nos últimos dias, e a genitora que confirmou aí, né, essa mudança da Samira aí nos últimos dias. Os outros, além de trazer essa parte da alegria dela, alguns citaram que perto do acontecido, ela estava mais cabisbaixa, triste, que eles sentiam que tinha alguma coisa ali que ela não conseguia falar, mas que estava afetando ela, apesar dela não conseguir se expressar sobre o que ela realmente estava passando. Isso poucos dias, se não um dia antes do acontecido, que com certeza ali ela já poderia estar sendo acuada ou então engolido e vivido tanta coisa que com certeza uma pequena não conseguiria digerir, porque eu aqui, uma mulher de 38 anos, não consigo digerir contando essa história pra vocês, que acabava deixando ela emocionalmente afetada e guardando isso. Por isso que eu ainda não descarto a questão dela poder, mesmo que seja raro, dela poder ter tentado aí contra a própria vida. Muitos dizem que não, que apesar de tudo isso, ela era uma menina que pensava muito no futuro, que tinha uma cabeça totalmente de pequena mesmo, de ser, então que jamais conseguiria ter ali a maturidade e o desenvolvimento para pensar em fazer uma coisa dessa, ainda mais com uma coleira. Indo aí já para o dia de tudo que aconteceu, se tem o depoimento do pequeno, do irmão, falando que viu uma mão chamando e que seria a mão de um homem. Ele também descreve ver o filho do borracheiro na escada e rondando ali, isso antes, tá, do acontecido, não no momento, até porque só depois ele encontra, né, a pequena nessa situação. Lembrando aqui que isso não são provas confirmadas para julgar ninguém, são partes de depoimentos que eu acho que é necessário trazer aqui como informação e que eu acho que vai trazer muita reflexão quando esse caso for encerrado. E aí, se teve uma dúvida sobre a lavagem, né, de lavar o local depois de retirar a pequena, em alguns depoimentos falam que foram ali colocados pneus que não tinham antes de quando a pequena foi ali resgatada. E houve a lavagem, sim. Alguns diz que pela movimentação do filho de 47 anos, o que também não foi comprovado ainda. Mas o que me pegou é que a genitora diz que encontra a pequena nessa situação e tenta ali reavivar ela e faz respiração boca a boca. Depois pede ajuda por achar que teve uma movimentação ali da pequena. E aí tanto o borracheiro como o filho também tentam fazer essa reanimação, ou seja, 3 pessoas aí tocaram não só ali, né, para reanimar, mas também para fazer a respiração boca a boca na pequena, que deixam ali então as digitais e o contato com a pequena dos 3 nessa situação. E assim, o momento, né, que o pequeno fala que vê esse filho do borracheiro subindo as escadas é quando ele escuta a cachorra latindo. E eles tinham acabado de chegar, tá? Porque tava ele, a genitora, a pequena e o borracheiro tinham saído para comer algo fora, e quando eles voltam é que ele sente e entende aí a presença desse filho do borracheiro através do latido da cachorra, colocando ele então aí também presente no momento anterior ao que eles entram e vão dormir, e depois de um tempo tudo acontece. Isso também não
prova que tenha sido ele, né, que tenha feito, mas coloca ele, sim, na situação antecedente ao crime. O que fica muito claro com tudo isso é que nas primeiras impressões, todos os comentários do vídeo sempre ligavam a situação à genitora e ao borracheiro e o filho do borracheiro. E com esses depoimentos de vizinhos e daqueles que estiveram mais perto quando tudo aconteceu, traz aí mais dúvidas, questionamentos e reflexões sobre o que poderia ter acontecido nessa noite. O que ainda me pega de forma avassaladora é sobre essa rotina que a genitora tinha com a Samira e até onde a Samira suportou esse tipo de vida de acordo com os depoimentos colocados. Que tipo de pequena conseguiria suportar isso por tanto tempo? Encerrar todas essas informações falando que o genitor da Samira acabou de ser solto e que ele estava em um bar com a genitora bebendo depois de tudo isso, não deixa nada mais leve, só absurdamente perturbador. Lembrando aqui que celulares, DVDs, depoimentos, tudo, né, estão aí com a polícia para averiguação e que a Samira, por um bom tempo, utilizou o celular da genitora, eu tenho certeza que a polícia tá praticamente com a faca e o queijo na mão, em silêncio, para que não erre e para que esclareça de vez todos os envolvidos, desde o primeiro sofrimento, desde o primeiro respiro de sofrimento da Samira até essa tragédia final. Ainda se tem uma informação do depoimento do borracheiro, onde ele diz que Samira via, assim, conteúdo de auto se marcar, tá? Não posso usar outra palavra aqui. De auto se marcar. Que ela via, assim, esse tipo de conteúdo. O que pode ser verdade e o que pode ser só um adendo para trazer a dúvida e colocar ali a Samira como se ela já pensava em fazer isso e só foi lá e fez. E dentro de tantas coisas que foram colocadas aqui de forma igual, se não parecida, por muitos depoentes, fica difícil de assimilar o que pode ser real ou não, vindo da boca de qualquer um desses envolvidos mais próximos. Com essas informações pesadas, principalmente da questão ali do corpinho dela, né? Do que foi feito e que já tá confirmado que ela passava por esse tipo de ação atrás. Eu só quero, do fundo do meu coração, e eu sei que a polícia tá pronta e preparada para desmascarar todos os envolvidos, escancarar isso. Nesse caso, eu acho prisão pouco, sabe? Eu acho prisão muito pouco. Para tudo que vem acontecendo de história aqui nesse canal, eu acho que ficar preso é muito pouco. Rezo para que o sistema do Brasil seja transformado já com esse número grande de situações que vem acontecendo e que esse vídeo aqui seja também um motivo de fortalecimento para que a justiça seja feita da melhor forma possível. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.